Revelações sobre a verdadeira fruta de Luffy e a sua infeliz derrota para Kaido, ou será que não? O que aconteceu nesse capítulo que fez o Luffy basicamente estar a um passo de perder, mas que pode ser o renascimento dele nessa luta. Começando, nós temos uma capa recontando algumas coisas sobre o que aconteceu pós Whole Cake Island, né? A gente tem o Nid e o Yonji sendo capturados e carregados por Oven. Oven que olha meio estranho para Purin, afinal ela está meio irritada, né? Lembrando que ela bateu nos dois pelo que eles fizeram com o Sandy. Já no início do capítulo nós vemos o X-Drake atravessando a sua espada no peito, né, nas costas do homem da CP0, o chefe deles. A gente vê ele se perguntando por que o Drake fez isso, dando a entender que pode ser que eles tenham deixado o Drake vivo de propósito, né? Afinal, em diversos momentos a gente viu que a CP0 ela não quis atacar e acabar com todos que vinham pela frente. O foco deles era ninguém mais, ninguém menos do que Nico Robin. Óbvio que com os acontecimentos recentes, né, sobre a questão da fruta do Luffy e tudo mais, acabou que ele se tornou um alvo maior e provavelmente mais prioritário. Mesmo assim, Drake diz que isso era por causa da justiça dele, é o que ele acreditava ser correto. O chefe da CP0 fala que tem inveja dele, dando a entender que ele queria ter um próprio caminho, mas acabou que por circunstâncias do passado dele, que improvavelmente vão ser mostradas na obra, ele teve que tomar essas escolhas, né? A gente vê ele rapidamente se desvencilhando da espada do Drake e cortando, né, atravessando a garganta dele com um Shigan. Já na continuação do capítulo nós temos a Otoko, né, soltando balões para o ar, né, os balões dos desejos, e a gente vê, né, uma frase bastante interessante aí, que é "Make your dreams fly", né? No caso, faça os seus sonhos voarem. Isso é interessante, né? A gente sabe que o ano passa por uma questão complicada que até mesmo é citada por Kaido nesse capítulo, e isso é basicamente um pedido dela para um futuro melhor. E eu acho que não é mostrado exatamente o que está escrito no balão dela, né? Se eu não me engano, também não mostrou em nenhum outro momento. E eu acho que a partir do final da luta de Luffy vs Kaido, pode chegar assim alguns balões subindo na luta, sabe? Depois da derrota de Kaido, mostrando os desejos de cada um, e a da Otoko pode ser um deles. Imagina o quão icônico seria os cidadãos de Wano pedindo para poder chorar novamente, sabe? Afinal, por causa das Smiles, muitos deles não conseguem. Então, é uma situação até um pouco engraçada, um pouco cômica. Voltando para cima, né, para o topo de Onigashima, nós vemos a luta entre Kaido e Luffy, totalmente insana. Luffy continua acertando Kaido com seus socos incansavelmente e indo aparentemente numa velocidade muito alta. Vemos que ele consegue defender um dos socos do Luffy. Assim que ele prepara o soco, o Kaido tem reflexo para conseguir defender, e a gente vê mais aquele choque de Haki do Rei acontecendo, mas mesmo defendendo um soco, o golpe não para, ele continua. A Python continua atacando e indo e girando e voltando e acertando o Kaido por diversas e diferentes direções. O Luffy parece já meio cansado, desgastado pela utilização do Gear 4, mas, né, ele consegue continuar esse Riot contra o Kaido. Curiosamente, o Kaido cita que isso tá doendo, e ele vai falar isso mais algumas vezes nesse capítulo. Ainda assim, você olha pra ele e você sente, cara, não tá doendo, você tá mentindo. Tipo, ele continua, ele já foi espancado por todo mundo de Wano, basicamente. O Kid já bateu, o Law já bateu, o Zoro já bateu, e o cara tá lá sem parar, como se nada tivesse acontecendo. A estamina dele é insana. Ele continua lutando em alto nível, mesmo contra um Luffy, né, cheio de upgrade. E aparentemente ele não tá perdendo, sabe? Tipo, a gente não consegue ver ou enxergar nenhum momento em que ele vá ser derrotado. E aí ele cita algo interessante que eu até falei no meu vídeo passado, vídeo de ontem, sobre a fruta do Luffy. Ele está alterando a trajetória com sua própria vontade, né? Do jeito que ele quer, sendo que
com a natureza da borracha, não era possível ele fazer isso. A borracha em si não era feita para fazer isso. E isso é algo que eu citei no meu vídeo e que eu vou voltar a citar aqui, levantando alguns pontos, né, sobre o porquê que provavelmente a fruta do Luffy é a procurada pelo governo mundial e que eles têm medo de despertar. Não faria sentido ser a do Kaido, na minha opinião, pelo fato de ele estar muito tempo no poder e simplesmente eles entrarem em conflito com ele agora, depois de tudo isso acontecer, sabe? Tudo bem, o conflito entre dois bandos causaria diversos estragos para os dois lados e ocasionalmente eles conseguiriam atacar, né, esse bando que saísse vitorioso porque ele estaria mais cansado. Por algum motivo eles começaram a sentir que o Luffy poderia ganhar, né? A gente vê eles duvidando durante todo o arco que o Luffy vai conseguir vencer, mas em algum momento eles começam a pensar, e se? E aí quando eles começam a pensar e se, os Gorosei tomam a atitude e começam a alterar completamente o destino da luta, né? Eles querem mexer os pauzinhos dele para conseguir deixar tudo do jeito que eles querem. E isso é impedir o despertar da Gomu Gomu no Mi, que no caso não é esse nome. Eu falei no vídeo anterior, se você quiser, veja lá. O fato da borracha não conseguir fazer isso deve intrigar muitas pessoas. Basicamente é o Oda escancarando na nossa cara que a fruta do Luffy realmente não é a da borracha. Mas eu tenho alguns pontos a levantar aqui que agora talvez eu esteja completamente errado. Ele estar alterando, né, sendo que a borracha não era capaz de fazer isso. Eu falei que a fruta do Luffy provavelmente era algo relacionado com resina. E ela teria características naturais da borracha. Seria uma borracha natural, não uma borracha sintética. O Oda já afirmou isso. Ele falar que isso não é basicamente borracha, talvez mude um pouco o jogo e mexa, né, algumas pecinhas na teoria. Ainda assim, existem algumas questões que mudam um pouco. O fato do óleo ser algo que pode mudar realmente a fruta, talvez vai entrar em vigor aqui. E eu vou explicar isso um pouco mais pra frente quando estiver acontecendo algo no capítulo de hoje. Eu vou continuar, depois a gente volta pra esse tópico aqui. A gente continua com a luta e o Kaido parece estressado, cansado de tanto tomar porrada e falando assim, não, chega que isso aqui dói. Então a gente vê que realmente está funcionando, apesar dele logo depois se transformar num dragão híbrido com um demônio que tá flertando com o Luffy. Não faz o menor sentido. Ele fala de brincadeira com o coraçãozinho do lado pro Luffy parar. E aí o Luffy fica pé da vida, falando, você tá bêbado, e vai pro ataque de novo. Kaido começa a prever o futuro, algo bastante interessante, e desviar dos golpes de Luffy. Luffy parece surpreso e ainda assim ele consegue quase acertar o Kaido, porém ele vira um dragão e rapidamente desvia de todos os ataques. Como? Não sei, porque teoricamente era para ser muito mais fácil acertar. A gente não vê nenhuma acertando, enfim, né? E eu particularmente gosto da maneira qual é desenhada o haki da observação que prevê o futuro, porque ela mostra realmente o que acontece, né, e o que o personagem está vendo do futuro. E não fica muito subtendido. A maneira com que o Oda desenha essa cena, eu acho que é bastante bem feita e que ajuda a gente a entender realmente quando o personagem está prevendo o futuro. Continuando, ele se transforma na fase do bêbado ladrão. E ele simplesmente morde o Luffy. Kaido não cansa de fazer isso, ele simplesmente fez isso na primeira luta, na segunda luta, e agora tá fazendo de novo. Ele não cansa, né? Por isso que o Momonosuke tinha que morder ele de novo, né? Pra ele aprender. Coisa chata ficar mordendo os outros. Aí ele vai lá, engole o Luffy, sobe para os céus com sua forma de dragão, vira para baixo, enquanto o Luffy desesperado tenta sair. Ele solta o Luffy e aí lança um Blast Breath. Esse ataque, ele basicamente é o laser do Kid mais forte. Ele atravessa toda o Onigashima e sai lá embaixo. Depois de destruir um monte de coisa, um monte de personagem desviando ali, não entendendo nada o que tá acontecendo. E aí a gente vê o Luffy sendo carregado pelo laser sem parar, até o momento em que ele se transforma, né? Ele ativa aí uma nova habilidade do Gear 4 e se transforma no Boundman. No que ele se transforma no Boundman, ele consegue utilizar o seu corpo, né? Fazendo a pressão com as pernas, provavelmente, para sair das chamas que estavam levando ele para baixo. A gente vê
vê ele falando, né, o Luffy, sobre o quanto tempo que ele ainda tem, sobre o quanto tempo que ele ainda pode perder com o Gear 4 e o que ele pode fazer para vencer. Então ele vem aí com uma nova habilidade. Essa nova habilidade é uma habilidade que eu particularmente gostei bastante, e o significado dela tem um nome um pouquinho alterado do que realmente saiu nos spoilers. Kaido cita que o Luffy parece meio quebrado das pernas, parece meio cansado, que o físico dele já não está tão bom assim. Curioso, né? Parece que o Kaido tá zero bala, continua firme e forte ali para aguentar mais porrada, e isso só mostra o porquê que sempre no X1 você tem que apostar no Kaido. Ou será que não? Continuando, a gente vê, né, o Luffy novamente citando a questão da fome dos cidadãos em Wano, e a gente vê uma frase bastante interessante do Kaido sobre tudo que está acontecendo e sobre quem que o Luffy se juntou. Ele diz até: a culpa é sua, né? É seu dever arcar com as consequências do que você escolheu. Você escolheu se juntar com eles, então você que arque com as suas próprias consequências. O povo de Wano atualmente está sendo basicamente uns derrotados, estão agindo como derrotados, e não adianta ficar tentando ajeitar isso e trazendo honra para pessoas que não têm mais isso. São apenas perdedores que tentam, né, escapar com suas falhas e seus defeitos. Nesse diálogo, o Luffy fica mais uma vez irritado e o Kaido tirando um sarro com ele, né, dizendo que... E aqui vem, né, o nome do capítulo, que heróis não precisam de desculpas, né? Não heróis, vencedores não precisam de desculpas, eles não precisam dar explicações. E aí Kaido pergunta: você é um herói, né? Você é um vencedor no caso, ou você é um perdedor? Eu não sei por que eu tô falando herói, né? Mas tudo bem, né? O Luffy é quase um. E aí a gente vê o novo golpe do Luffy antes do Kaido conseguir acertar ele com mais um Last Breath. Um Supremo Konggan. Por que Supremo? Na tradução original pode ser lido como Over, mas o kanji é o mesmo da cor do Haki do Rei. Então na tradução onde eu estou lendo foi utilizado Supremo Konggan, né? Fica meio estranho, né? Mas é Supreme Konggan. Enfim, né? E aí ele acerta Kaido. O Kaido cai para trás e o Luffy, né, ele vai non-stop pra cima do Kaido, tentando de novo acertar. Só que nessa falta de pensamento, nessa raiva que ele tá sentindo, acontece a mesma coisa que aconteceu no primeiro Jaime Hake de Kaido. Ele foi tentar com tanta urgência terminar a luta e vencer ela, falar: não, eu preciso terminar isso antes que o meu Gear 4 acabe, que na hora que ele vai tentar acertar o Kaido de novo, ele, antes de perceber, ele já tá tomando o golpe, né? E a gente vê o Roaring Thunder Bagwai, que é uma evolução do Jaime Hake do Kaido. Mais uma vez acertando o Luffy em cheio pela falta de percepção dele no meio da luta. Luffy cai cansado e com, né, fumaça saindo pela sua boca. Isso aqui é uma parte muito importante e eu já vou falar sobre. O Luffy, ele diz que ele não pode deixar nada escapar ou ele vai perder poder, né? E aí eu vou dar uma pausa aqui no capítulo, vou continuar falando um pouco sobre a fruta dele. Por que ele vai perder poder se ele, né, deixar fumaça escapar, né? Basicamente é aquilo que eu já citei algumas vezes aqui no canal e algumas vezes no vídeo passado. Ele basicamente está fazendo o que com o corpo dele? Fazendo o óleo, né, que fazem a engrenagem, né, do corpo dele, os gears dele funcionarem, esquentando. E aí a fumaça é produzida naturalmente com o corpo dele. Então, né, a gente vê o Gear 2 soltando fumaça, o Gear 4 soltando fumaça. Então agora ele tá perdendo essa fumaça que tá dentro do corpo dele, né, que tá esquentando, ele tá agitando o corpo dele. De alguma forma ela está saindo, né, tá escapando, ele não tá conseguindo manter dentro dele, e isso faz com que ele perca poder. Ele rapidamente cobre a boca e consegue empurrar ela de volta, né, e aí ele vai partir pro ataque contra o Kaido na versão homicida, bêbado, né, a fase, enfim. E aí ele vai tentar acertar o Luffy também. E aí vai ter mais um choque. Porém, acontece um pequeno problema. A gente vê o Kaido extremamente ansioso por essa trocação. Tudo bem que a cara dele já tá meio maluca. E a gente vê ele extremamente ansioso para acertar ou para tomar o golpe do Luffy.
Aí acontece que a CP0 se envolve na luta. Com a CP0 se envolvendo na luta, ela segura o braço direito dele, que ia fazer o golpe. E a gente vê o Luffy tomando, numa belíssima página dupla, um golpe em cheio no corpo inteiro do Luffy. O corpo sendo atingido no talo, ele caindo, sangrando, com o Gear 4 basicamente acabando. E aí a gente vê algumas outras coisas aqui nessa cena que são um pouquinho importantes também, vamos citar elas. Primeiro, a face do Luffy é muito parecida com a face do Oden quando foi enganado. Por isso, esse capítulo 1042 possuía algumas conexões em japonês com o Oden, né? Eu não vou conseguir trazer elas aqui porque eu não tenho conhecimento em japonês, mas eu assisto um canal e ele falou sobre isso, então é bastante interessante citar que seria meio que como se o Oden estivesse morto, e aí esse era o motivo pelo qual o Oden foi derrotado. A gente vê o Kaido não conseguindo parar o seu golpe e ele surpreso com a CP0. O que você tá fazendo aqui? Sua cauda de dragão toda esticada atrás dele e o corpo dele se movimentando para bater. No momento em que ele vê o que aconteceu, se lembrando do que aconteceu com o Oden, ele entra em choque, ele entra em desespero. A fase em que ele está, né, a fase que supostamente é a que mais faz ele querer desistir da sua própria vida, foi logo a que aconteceu tudo exatamente igual no passado. Alguém interrompeu sua luta quando ele estava no ápice dela e basicamente isso acabou com as expectativas dele na luta. A gente sabe que o Kaido citou algumas vezes, até mesmo o próprio Oda, que essa era a luta mais divertida dele depois de anos. A gente fala que é também a melhor luta dele, né? A do Oden, infelizmente, foi um pouco rushada. E até o próprio Oda fala que ele está intrigado, porque a luta contra o Mugiwara é, né, a luta que ele mais está se divertindo depois da luta do Oden, né? Então, assim, esse espaço de tempo é um espaço muito grande, né? São 20 anos. Então, o que está acontecendo nesse momento, né? Ele está ficando desesperado, os olhos dele estão em choque, ele está tipo, não queria que isso acontecesse, eu não queria que essa luta acabasse desse jeito. A gente vê que, por mais que o Kaido quisesse vencer o Luffy algumas vezes antes, nesse momento onde ele mais está vivendo propriamente a luta, ela teve que ser parada por capricho dos Gorosei, né? A tentativa do Homem da CP0 de matar o Luffy, obviamente seria em vão, ele não iria conseguir. Assim como na luta contra Katakuri, Luffy não foi capaz de perceber isso apenas quando chegou direto ao seu ombro e segurou. Ele não teria tempo de reação para fugir do Kaido, talvez, se fosse um pouco antes, mas digamos que tenha sido no momento exato, os dois indo para um choque. Obviamente muitas pessoas pensariam, pô, é só sair voando com ele, mas não, pelo momento, por toda a situação ali, não era. Eles precisariam ter feito isso numa hora em que os dois não estivessem partindo para o ataque. O Homem da CP0 justamente fez isso para que o Luffy fosse derrotado e ele pudesse matar ele agora, quando ele vai estar supostamente desmaiado. A gente vê o rosto do cara da CP0 meio tenso, né? Afinal, se o ódio do Kaido não pôde ser desferido diretamente no Luffy, quer dizer, ele foi, né? Mas ele não sentiu que aquilo foi um ódio justo, o ódio do Kaido vai ser diretamente ligado ao Homem da CP0. Então talvez alguém vai virar, ele vai moer esse maluco, eu tô com pena do cara do CP0, eu tô com pena, sinceramente. E eu vou agora citar mais algumas coisas sobre a fruta do Luffy, sobre as suas possibilidades. E, enfim, esse foi o review do capítulo. Agora vamos falar sobre algumas outras coisas. Infelizmente o capítulo acabou. E o 1043 vai ter algo que eu falei há um tempo atrás e que eu espero que se torne realidade. No capítulo 1043, uma das possíveis traduções podem ser Janshu no Mi, o que significa
que é a fruta da resina. Sim, diretamente o que eu falei, pô, tem que ser, gente, tem que ser. E aí faria sentido porque não pode ser da borracha, mas por mais que as propriedades da resina natural possam ser parecidas com a da borracha, quando você esquenta ela ou ela se esquenta por dentro, a resina ela se torna âmbar e aí esquentada ela se torna óleo de âmbar. E o óleo faz com que o corpo do Luffy se transforme em viscoso, fazendo ele conseguir fazer essas movimentações um pouco diferenciadas, porque ele tem mais controle da própria movimentação. E isso daria sentido porque que a fruta dele é tão especial. E aí o nome e todo o resto dela mudaria. O meu chute foi que seria a Nika Nika no Mi. Claro, ela não tem nenhuma ligação com a fruta de verdade, ela não tem nenhuma ligação com o nome, mas seria algo de bastante importância para a obra no geral. Então, o que a gente pode esperar para o capítulo 1043? Eu vou citar ele um pouco mais no final de semana ou na semana que vem, falando sobre algumas outras coisas que podem acontecer antes dos spoilers saírem, mas eu acredito realmente que a gente vai ter o despertar e ele tenha e seja uma habilidade onde o corpo do Luffy se esquente ao extremo e assim ele consiga liberar golpes de fogo com mais força, assim como seu Red Hawk, assim como seu Red Rock, né? Isso faria sentido no geral inteiro, no contexto da fruta, e daria para ele uma força exponencial muito maior. Provavelmente Kaido vai dar uma pausa no Luffy e vai focar um pouco no cara da CP0. Talvez a gente tenha algumas conclusões sobre algumas outras coisas, por exemplo, todo mundo chegando no topo do domo e vendo que o Luffy tá deitado e não entendendo porquê, e aí o Luffy se levantando no final e, sei lá, tipo, acabando pensando por alguma reação que teve no seu corpo, como essa própria da fumaça saindo da sua boca, e aí ele tem um pequeno estalo na mente e ele começa a pensar, pô, eu posso fazer isso com isso, e aí ele consegue utilizar o último Gear, o Gear 5th. Pelo menos essa é a minha visão sobre o que pode acontecer. E lembrando, comente com respeito, deixe seu like, se inscreva nesse canal que você me ajuda muito. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, eu fui.